Olá, boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma Cinef Talks. Estamos aqui nesta jornada em contagem decrescente para o nosso Cinef 2025, dias 21 e 22 de novembro. Já sabem que vai acontecer este congresso de nutrição integrativa, onde vamos unir médicos, psicólogos, nutricionistas, terapeutas, medicina ayurveda, medicina chinesa, psicologia e muitas outras surpresas que vão existir. E este ano nem os oradores sabem o que é que nós estamos a preparar para eles. Então vai ser assim mesmo incrível. No entanto, é só para quem for presencialmente. Dizer-vos que este Cinef Talks nós vamos falar aqui com alguns oradores e vamos partilhar alguns temas que nós vamos abordar nestes 2 dias, com mais profundidade. Não conseguimos trazer todos os oradores como gostaríamos para vocês conhecerem, mas se quiserem saber mais quem são os profissionais que vão estar connosco, vocês podem ver no site www.cinef.pt e tem lá todas as informações, oradores, as palestras, algumas dinâmicas que vamos fazer e outras coisas só mesmo presencialmente. Então, se te interessas por estas áreas e queres aprofundar mais os teus conhecimentos, estar a par das últimas novidades e poderes evoluir também na parte profissional e quereres também ajudar mais os teus pacientes ou a ti mesmo por uma situação de saúde e és uma pessoa interessada, então sabe mais aqui depois na bio aqui do meu Instagram, vocês conseguem ver lá o link para acederem ao programa, onde tem lá todos os detalhes e assim que nós estamos a preparar. Então já tem lá muita informação e já podem começar aqui também a pensar como é que vai ser estes dias. E hoje vou ter aqui uns temas também super interessantes. Vamos falar de outra parte que muitas vezes nós, profissionais de saúde, podemos às vezes não estar a observar nos pacientes e que pode ser também pode ser o gatilho de alguma situação a nível do sistema imunitário, doenças autoimunes e não só, não é? Porque nós sabemos que nós somos um corpo físico, mental, emocional, espiritual e então, quando nós não observamos o indivíduo como um todo, claro que começa a faltar aqui peças que são importantes para escutarmos um bocadinho mais além e percebermos que se calhar há mais aqui uma camada da cebola que é importante e pode fazer diferença na vida da pessoa. E já vamos perceber porquê e por isso convidei aqui a Laura Juan, que já vai contar aqui um bocadinho o seu percurso de profissional até chegar aqui, e também a doutora Vina Fernandes, da Medicina Ayurveda, que também vai partilhar aqui um bocadinho a sua visão e como é que se pode complementar com a parte mais da medicina mais moderna, mais funcional, e vamos ver se elas já estão por aqui. Já estamos aqui, então, as duas. Vocês já vão conhecer. Se quiserem fazer alguma questão, estejam à vontade. Fiquem à vontade também aqui. Olá! Olá, Boa noite. Bem-vindas! boa Boa noite. noite! Boa noite! Bem-vindas! Obrigada também por terem vindo. Estava aqui a partilhar também, pronto, as vossas áreas que são diferentes, mas no fundo vai-se tocar aqui alguns pontos que eu acho que é o interessante da medicina integrativa e da saúde integrativa é isso, não é? Porque no fundo todos nós podemos contribuir com uma visão que vai complementar a outra e na verdade estamos a ajudar cada vez mais a pessoa, não é? E a observá-la como um todo, que é isso um bocado a visão que vocês têm também, né? Na vossa prática e que faz toda a diferença. E antes de falarmos aqui um bocadinho sobre estes temas,
calhar vocês podem se apresentar também para conhecerem o que é que vocês fazem, como é que chegaram até aqui, não é? Como é que se a saúde integrativa sempre fez parte da vossa vida ou se foi ao longo do caminho que surgiu ou se houve alguma situação que às vezes existe, não é? Que nos leva a esse caminho. Quem quer começar aqui a partilhar? Eu Queres tu, posso Laura? começar depois. Eu posso começar. É? Laura, Então. então partilha um bocadinho. Então é assim, eu sou a Laura Ruano, né, como a Cátia já disse, e eu iniciei o meu percurso profissional através da enfermagem. E o certo é que cuidar do corpo sempre de alguma forma foi algo importante para mim, né? E, e nessa altura, no início, era mais a ausência de doença do que propriamente o ser saudável. Depois percebi ao longo do tempo que isso por fim não chegava. A minha curiosidade e a minha vontade de mais, né, me levou também à mente a querer né, desvendar mais os caminhos da mente e daí o meu interesse pela psicologia. Depois formei-me em psicologia e a área da saúde mental fez desde logo, não é, todo o sentido. Não é? Já trabalho na saúde mental há mais de 20 anos e as emoções, não é? Neste caminho, as emoções também surgiram, não só pelo conhecimento em si, mas pelo meu próprio autodescoberta, a minha própria autodescoberta, não é? Porque a curiosidade, o querer compreender-nos, não é? Este autoconhecimento é fundamental para nos podermos ter uma vida plena. Então, o que vem colmatar mas ainda não chegava, mesmo assim ainda não chegava. O que vem, de facto, fazer grande diferença na minha visão, na minha vida e na minha abordagem também profissional, depois foram as constelações familiares e a visão sistémica, que é a peça que vem colmatar isto tudo e de alguma forma, né, funciona, porque compreendo que o corpo é um reflexo de várias coisas, não é? Do nosso percurso, da nossa história, da história da nossa família, dos nossos hábitos, das nossas escolhas, né? E é aí, né? Sinto, é como se, de alguma forma, sinto que o meu caminho fez um percurso quase circular, né? Acabei no início, né? Agora debruçada sobre o corpo, mas olhando para o corpo com olhos de ver, não é? Compreendendo que ele está sempre a falar conosco. Acontece é que nos vamos desconectando do corpo ao longo do tempo e é esta desconexão que nos leva a caminhos menos saudáveis, não é? Então, a saúde não é só não estarmos mal, não é? É muito para além disso. Pronto, é isso, é alimentação, hábitos, relacionamentos saudáveis, né? Então, o todo vem aqui, é aqui onde faz todo o sentido, não é? Este todo né, que a Kátia fala né, e trabalha. Uhum. Muito bem, isso mesmo, isso mesmo. Nós, por acaso, na matriz da nutrição funcional, que é da medicina também funcional, na base tem isso, não é? Nutrição, hidratação, exercício físico, a gestão de stress e os relacionamentos, que é super interessante. E também tem a visão de um todo, o corpo físico, todas as partes que são importantes, digestiva, enfim, estrutural, energética, tudo isso, da desintoxicação, mas temos no centro do ser humano, que é isso, a mente, as emoções, o espírito, não é? Que é aqui também um bocadinho, Exatamente. que eu acho que é o resgate aqui da medicina ayurvédica, que já vem aqui um bocadinho aqui para a Vina, que já tem esta visão de um todo, não é? Não é por peças, porque e espero mesmo que haja coisas que voltem cada vez mais, porque ainda hoje ouvi um paciente dizer que, ou seja, hoje em dia aparece um colesterol, por exemplo, 100 e tal, e já estão a medicar para, já nem é 200, é 100 e tal, já é uma estatina, pronto, é logo, nem vai se ver a causa, nem vai, é logo a prescrição. Isso é um bocadinho assustador, porque estamos a viver uma fase em que as pessoas começam a não se preocupar, é o medicamento que tapa tudo, não é? E é preocupante.
Então fala-me aqui um bocadinho, Vina, de ti, do teu percurso e desta medicina também que é espetacular. Então, obrigada pelo convite. Laura, Laura, certo? Laura, sim. Sim, Laura. Laura, sim. Laura, o meu foi muito simples, é só medicina ayurvédica. Quando ouvi o teu historial, eu disse: Uau, este é um historial super rico, super rico, muito, muito bonito. Então, eu estudei medicina ayurvédica na Índia durante 6 anos. Terminei o curso em 2012 e desde então estou em Portugal a divulgar a Ayurveda e a trabalhar com a Ayurveda. Quando voltei, o meu pai era acupuntor e eu ainda pensei em estudar acupuntura, ainda fiz 3 meses com ele e depois disse assim, não, isto é, depois a gente começa a divagar, é muita coisa, vou-me focar no Ayurveda e pronto. Também já tinha chegado 6 anos na Índia, não é? Então, este é o meu percurso, é aquilo que eu não tenho muito mais a acrescentar. O que é a medicina ayurvédica? Queres que eu fale já sobre isso, Sim, se Kátia? calhar, Sim? sim, sim. Então, a medicina ayurvédica é uma medicina tradicional da Índia. É uma combinação de duas palavras em sânscrito, que é conhecimento da vida, portanto, Ayur é vida, Veda é conhecimento, portanto, Ayurveda. E o conhecimento da vida é a ciência da vida, e aqui é como se é o nosso dia a dia que pode fazer com que a gente seja mais saudáveis ou que uma patologia se desenvolva, não é? Então, o objetivo é sempre a prevenção, através do nosso estilo de vida, das emoções que foi falado, não é? Através das constelações. Ainda ontem eu tive um paciente que ele me diz assim: eu estou a tremer e o meu pai também tremia. Então, algo me disse que eu não trabalho com constelações, mas disse-lhe assim: por que não uma constelação? Porque é algo que vai complementar e muitas vezes ajuda-nos a perceber um conjunto de fatores, porque uma patologia muitas vezes não é só física, ela manifesta-se fisicamente, mas por vezes, se nós formos perceber a causa, é muito mais do que só o físico. Não tem que ser sempre só o emocional, ok? Ou o espiritual. Por vezes também é físico. Eu tive já pacientes em que o estilo de vida é tão caótico que realmente a pessoa tem que ver estilo de vida e tudo o que seja emoções, etc., fica completamente secundário, não é? Claro que está tudo relacionado. Não se pode dizer é separado, porque a par, o físico, o emocional, o espírito, hum, o mental, não é? Tudo está super Sim, e uma interligado. mudança de um lado vai proporcionar a modulação no outro, não é? Por exemplo, nós falamos muito do intestino, não é? Modulação intestinal, onde está toda a parte endócrina, neurológica também, porque o intestino não é só digestivo, não é? É hormonal. Então, se nós tivermos um bom sistema digestivo, que a Ayurveda também defende muito, não é? Sistema digestivo um bom intestino, que eu também gosto de uma parte da Ayurveda que fala muito do estômago, não fala, que às vezes as pessoas não falam muito do estômago, vocês falam, não é? Do Sim. fogo, porque às vezes a pessoa se não digerir bem, e muitas vezes acontece, às vezes não começa no intestino, começa no estômago. A pessoa não Sim. digere bem, não tem ácido, já está a tomar aqueles omeprazóis e não sei o que da vida, e entretanto o estômago já não está bem, os alimentos já chegam. Ou seja, está tudo ligado. Se a pessoa tiver melhor do seu sistema físico, vai produzir melhores neurotransmissores, vai ter mais foco, vai ter mais. E vice-versa, não é? Se trabalhar, se calhar gerir, saber gerir as emoções e tiver, se calhar, consciência de alguns padrões, se calhar já vai tomar decisões também com a alimentação diferente, se calhar já vai. Ou seja, tudo potencia-se, não é? Potencia-se. É super interessante. É, sem dúvida alguma. Se a gente pensar apenas no físico e não contemplar a causa, não é? Pelo menos na medicina ayurvédica, a gente tenta sempre ir através da causa, entendendo a causa principal. E se formos à causa e retirarmos a causa, a patologia deixa de existir, não é? Claro, nem sempre é assim tão fácil, mas muitas vezes é bem mais fácil do que aquilo que se pensa, não é?
Sim, porque senão o que vai acontecer é que vai ser tipo algo temporário, não é? É como pôr um penso temporariamente, certo? Aparentemente fica, não é? Fica sarado, mas passado um tempo volta a surgir, não é? Isso, a patologia ou essa desregulação, porque a causa raiz não é? Não Continua. se fez consciente, não se tratou, em realidade, sim. Uhum. E Exato. às vezes ouço as pessoas também dizer assim: não, não, eu tenho mesmo de tomar um medicamento, porque se eu paro, eu começo logo a sentir mal, eu preciso disto para a minha vida toda. Isso não, é exatamente por isso, é que aquilo não está a fazer nada. Tenho que já perceber a causa e tentar resolver a causa raiz, e a partir daí o ideal é, claro, depois tem que ser com o médico, o ajuste e a desmame, mas normalmente acontece, porque temos de perceber qual é a necessidade, não é? O que é que fez causar aquilo, não é? Porque nós somos o resultado de anos de vida, ou mais, não é? Pronto, poderíamos falar, mas. E falando nesse tema, Laura, queria falar aqui uma pergunta para ti. Um trauma, por exemplo, na infância, que é uma área que tu estás a estudar muito, né? O psicotrauma, esta parte muito. Uhum. Pode em adulto causar ainda desequilíbrios no sistema imunitário, no físico, não é? Ficar impresso no físico e causar ainda desequilíbrios. Sim, claro, porque assim vai provocar imaginemos, é como um impacto, não é? O trauma não deixa de ser um impacto, não é? Que surge ou num momento pontual ou repetidamente ao longo de um tempo. E se isso acontece na infância, não é? Há aqui uma alteração fisiológica e bioquímica que acontece de fato na regulação do corpo, não é? Das células, que se vai, não é? Que vai fazer com que depois, ou seja, é como colocar uma pequena carga, digamos assim, uma pequena carga. Se essa carga, né, ao longo do tempo for repetida, for aumentada, o adulto não vai ter capacidade de absorção, né, de processar o estresse ou outras situações que possam ser desafiantes, né, porque essa carga já será em excesso, ok? E isso vai provocar, ou seja, as nossas vidas hoje em dia sofremos muito do estresse, né? Porque temos muitos desafios, solicitações, papéis, né? Vivemos uma vida muito acelerada. O corpo já não terá capacidade, né? Para absorção e processar esses níveis, certo? Porque já na infância, né? Houve esta desregulação, mas que se vai como sobrepondo, certo? Ao longo do tempo. Quando chega o adulto já não suporta mais. E aí entra em colapso, né? E muitas doenças que surgem vêm deste lugar, certo? Não é uma causa linear, não é uma linha, não é absolutamente, mas há uma predisposição, lá está, porque o corticol vai atuando ao longo do tempo, né? E passa de um efeito regulador a um efeito desregulador, né? Que provoca este colapso em diferentes partes e em diferentes órgãos, certo? É assim que acontece. Ou seja, há uma marca, né? No corpo vai haver uma marca, sim? Isso Uhum. é inevitável. Hum, Pronto, que vai levar, em alguns casos, à ruptura, né? Há doenças autoimunes, à inflamação crónica do intestino, à artrites, artroses, lúpus, há uma infinidade de doenças que estão altamente relacionadas com, pronto, com E estas como, situações. como é que nós, profissionais de saúde, por exemplo, na nutrição ou noutra área, conseguimos identificar que pode haver ali, ou seja, algum sinal físico ou de comunicação, alguma coisa que possamos identificar logo assim à partida que há ali um trauma. Eu acredito que todos nós temos, não é? Nem que seja aqueles pequenos traumas de surpresas, coisas que não foram bem geridas, um luto, o que seja, não é? Todos nós temos traumas Sim. da nossa infância, de certeza. É Mas se assim, calhar. mas Kátia, sobre isto, é assim, não quer dizer que os nossos pais não nos tenham cuidado da melhor forma possível, certo? Agora, a forma em que nós percepcionamos e reagimos às situações
é que nos podem ter deixado marca. Isto é importante, não é? Quer dizer que os pais muitas vezes não tenham feito o melhor que conseguiam, mas a criança, não é, o percepcionou como algo intenso, desafiante, não é? Algo que não conseguiu processar, não é? Até porque o sistema nervoso, não é? Ainda está em desenvolvimento e, pronto, e também é natural que assim seja, não é? Nós, em adulto, temos capacidades de um desenvolvimento que as crianças não têm, sim? E às vezes há pessoas que dizem, mas eu não tenho memória de nada assim muito impactante, e pode ser que não tenham realmente memória consciente, né? Mas nós temos, até os 2 anos, né, até começar depois a linguagem, situações que podemos ter vivenciado, como elas não se manifestam, porque ainda não tínhamos linguagem, se manifestam através de percepções, através do corpo, mas o corpo guardou essas memórias. Então, em adultos, às vezes têm determinadas sintomatologia, né? Tensões, determinados, né? Apertos, que não conseguem bem identificar, né? Mas que virá até de uma fase, nesta fase inicial da vida, né? Até bebês, útero, bebês, até 2 anos, inclusive. Sim, e às vezes até pode ser, por exemplo, um caso em que acontece uma situação, um problema, digamos assim, e uma pessoa reage de uma forma e a outra se calhar entra em pânico, não é? Na mesma situação. Aí já pode ser um sinal de. Exatamente. E às vezes nem acontece algo real, basta que eu percepcione como sendo algo assustador, uma ameaça, certo? Que vai ativar os mecanismos fisiológicos, né? Como sendo realmente, né? Algo real, mas pode nem sequer ser real, é a forma em que eu percepciono, certo? Isto também é importante assinalar. Uhum, uhum. Já vamos falar aqui um bocadinho mais sobre isso. Vina, e na Ayurveda, como é que vocês veem esta questão do trauma, da imunidade? Como é que a Ayurveda olha para o sistema imunitário? Como é que. Ah, normalmente, eu numa primeira aula que eu tive com o meu professor de clínica geral, ele disse logo, o nosso corpo tem patologias devido à nossa digestão. Ok? Então, um dos fatores muito importantes para nós a nível de imunidade é o sistema digestivo. Mas claro que a gente não pode esquecer todos os fatores, não é? Que é, eu lembro-me quando eu, por exemplo, estou-me a lembrar que eu acho que o mais fácil é com histórias, não é? Então, quando eu era adolescente, eu estava para ficar doente. E se eu queria sair à noite, eu não ficava doente, não é? Então, não havia forma de ficar doente. Eu lembro-me da minha mãe, nós vivemos no Algarve, mas os meus avós são do Norte, e ela cá no Algarve sozinha estava sempre bem. Chegava aos meus avós no norte e ficava doente, não é? Então, estes fatores emocionais têm uma grande força também, não é? Então, não, aquela parte de dizer que é apenas a nossa digestão, não tem sempre que ser. Mas muitas vezes, aquilo que eu tenho vindo a observar é, emocionalmente a pessoa sente um vazio, sente uma tristeza e vai comer. Então, as coisas acabam por se complementar, não é? Que é, vai comer. Então, a maior parte das patologias acontece, porquê? Porque há excesso daquilo que nós ingerimos ingerimos pela boca, não é? Pronto, E também há o daquilo que contrário, comemos. não é? Há o contrário também, que as pessoas que identificam com o nó da garganta não conseguem comer, não é? Por alguma Também, situação. E depois, também. claro, vai afetar o sistema digestivo. Ah, Afeta sim. o sistema digestivo e normalmente a causa vem, são de fatores emocionais, não é? Então tem sempre estas duas componentes que é termos em atenção aquilo que andamos a comer. Por exemplo, eu vejo que quando eu viajo durante muito, muito tempo, se eu viajo, não durmo bem, e não ando a comer corretamente, não é? Porque às vezes em viagens isso acontece, a pessoa vai se sentir mais cansada, menos foco, não é? Há todo um conjunto de fatores que nos vão indicar, olha, cuidado, porque estás pronta para ficar doente. Então, o que a Os sinais Ayurveda do diz, corpo, não é? o quê? Quer dizer, os sinais, escutar os sinais do corpo também, não É. é?
E o Ayurveda diz claramente, antes de nós ficarmos doentes, primeiro é escutar os sinais do corpo, não é? Mas fazer um jejum, e aqui o jejum depende muito de pessoa para pessoa. Aquela ideia de que o jejum é bom para toda a gente, eu não é? E depois há vários tipos de jejuns, mas fazer um jejum em que a pessoa ou não come, ou bebe só água, ou bebe só quicheri, ou come só quicheri, algo muito simples, ok? Ou só canja, para quem come carne. Eu às vezes faço caldos doces também. Ou Não isso, adoro. exato, que hoje em dia agora começou a ser mais conhecido, que é algo excelente, em vez de estar a tomar cápsulas de certas Sim. coisas, não é? Então, comer comida leve, quentinha e cozinhada, dormir bem, ok? Isso são formas de. E eu já fiz essa experiência, não é? Em que ou não comia ou comia muito leve. Eu, como sou mais magrinha e fininha, o jejuar não é muito para mim. Então, uma boa noite de sono, no dia seguinte estava nova. Sim, o sono é fantástico cada vez mais fala-se nisso, não é? Aliás, podemos fazer tudo certo, não é? Exercício, alimentação, mas o sono realmente tem aqui um peso fundamental, mexe com tudo, com o nosso sistema imunitário, logo, com o sono, enfim, então é mesmo. E às vezes é isso, ainda no outro dia eu partilhei, porque estava a sentir o corpo e a mente já muita solicitação, muito. Estava a sentir aquela tensão no corpo e dizer, não estou a conseguir dar resposta. Que é aquela sensação de, ou se eu continuo isto não vai correr bem, não vou conseguir, ou então tenho mesmo que parar. E às vezes é um bocado isso. E o que eu reparo é isso, é parar. E o parar pode ser isso, pode ser até nem estar a fazer refeições, é parar a parte digestiva, refletir, respirar, conectar com a natureza, se pudermos, ou estar em silêncio. Porque é engraçado, porque a respiração então tem um poder, não é? Vocês também falam muito nisso, não é? No Sim. yoga e eu acho espetacular e reparo isso porque nós também quando estamos com mais stress notamos a respiração mais acelerada. E automaticamente quando começamos com mais calma, a Laura também já fez várias assim meditações, também já fiz com a Laura e realmente muda-nos completamente. Então entramos num estado de presença, e isso também afeta o nosso sistema imunitário. É uma das coisas que, lá está, eu não faço psicologia nem terapia, mas recomendo as pessoas respirem, fazer meditação, algumas práticas, não é, que podem começar. Claro que se depois tiverem questões mais profundas, como os traumas e essas, é bom também ter o conhecimento que vocês têm para podermos também encaminhar e a pessoa conseguir ir à causa, não é? Muitas vezes que pode estar por trás. Aqui umas perguntas. Espera, Kátia, exatamente. Se a pessoa não tiver hipótese de mais nada, a primeira coisa a fazer, e eu digo sempre, das primeiras coisas que eu digo sempre é respira por um minuto. Se não puderes fazer mais nada, não é? Porque há pessoas que têm dificuldade em priorizar-se né? E dedicar esse tempo para relaxar, para diminuir o ritmo, a intensidade, não é? Se não conseguir mais nada, pelo menos começa por respirar por um minuto. Sim? Sem dúvida. Eu posso falar. Um minuto é bom, não? O cérebro fica calmo. Só um minuto também. Aquelas pessoas que não gostam de parar, não é? Então. Eu, no meu caso, por experiência própria, eu percebi, chegou a um ponto que eu disse, eu não quero mais viver, porque eu viajo uma vez por mês Lisboa-Porto, e se eu não apanhar o meu autocarro, comboio para o Algarve, o meu filho fica sozinho, portanto é chato. E isso causava uma certa ansiedade. E chegou a um ponto eu disse, eu não quero mais isto. Ou mudo ou eu deixo de ir a Lisboa fazer consultas, porque não é viável, não é? Quer dizer, a saúde acima de tudo. Se a gente fala de saúde, não quer dizer que uma pessoa seja perfeita. Há sempre coisas para melhorar, mudar, etc. Mas, e aí, algo veio dentro de mim que é, cada vez que vier essa ansiedade, para. Às vezes não há um minuto, não faz mal, para 10 segundos, mas para. Sente essa ansiedade e observa que ela é completamente desnecessária, porque não nos serve de nada, não é? É assim. E esse respirar, isso vai ativar, não é? Logo o sistema parasimpático e vai haver um diminuir dessa carga tensional que, no fundo, não é?
lá está, né? É percepcionada como sendo quase real, mas não, em realidade não é? E então isso vai ajudar a diminuir essa intensidade, né? Pronto, é fundamental a respiração das coisas fundamentais, focar-se e ter tempo, não é? Mas uma respiração também eficiente, ou seja, porque lá está, no ritmo atribulado do dia a dia, a nossa respiração até é pouco eficiente e muito superficial. Sim. Logo, isto é um dos sinais que a pessoa, né, pode ser um dos sinais de trauma também, esta respiração mais superficial, certo? Em que prepara o corpo para lutar ou fugir. Só que está sempre em Então, fuga, não é? Aquelas pessoas estão sempre em exatamente. fuga, né? Estão sempre e é muito interessante ver isso porque é um, eu acho que é um excelente conselho que se pode deixar aqui, é o para mesmo. Comecei a sentir estes sintomas, comecei a para logo, porque a tendência, eu trabalho com muitas pessoas que têm doenças autoimunes e muito esta questão, e uma das características, vocês depois já me dizem o que acham, mas aquilo que eu vejo são pessoas muito perfeccionistas e altamente preocupadas, ansiosas. Ou seja, acontece algo, em vez de ser o par, é o que é que vai acontecer a seguir, o que é que vem, e já estou preocupada, e começam a viver aquilo numa ansiedade muito grande, que isso sim vai destabilizar depois todo o sistema imune e vai prejudicar. Aliás, esse pode ser um gatilho até, por isso é que eu digo às vezes, eu não vou fazer análises naquelas semanas que estão, ou que têm que têm que fazer alguma apresentação, alguma reunião importante, ou que estão com stress, porque isso vai mudar. Até a tiroide altera completamente os marcadores, e não quer dizer que esteja pior. Está a passar por uma fase que realmente. E nós temos este eixo, né, para o Thalamic Office, e o stress contínuo que nós vivemos hoje, então tem um impacto muito grande. Eu até acredito que pode ser no futuro, já estamos a ver, né, também os efeitos negativos desta aceleração nas crianças e no futuro também os adultos. E isto vai afetar a parte endócrina, vai afetar claramente. Por isso é mesmo importante isto que vocês estão a dizer. Mas se quiserem partilhar também o que vocês observam nestas pessoas, a nível dessas autoimunes, o tipo de perfil de pessoas, porque às vezes é bom as pessoas se identificarem também, não é? Para perceberem que, ok, é isto, eu preciso trabalhar isto, eu preciso de... não é só as análises e as suplementações, não é só isso, não é? Então, Sim, o que eu encontro assim, claro que não podemos, não é, só generalizar, mas alguns traços mais comuns, não é? É isso mesmo, é o perfeccionismo, é a autoexigência, é um nível de controle muito alto, não é? Querem ter tudo daquela forma, não é? E prever como é que as coisas vão acontecer, já está, porque senão gera ansiedade. Mais alguma dificuldade em dizer que não ou colocar limites. São pessoas que têm tendência a agradar, a encaixar-se, a deixar-se num segundo plano para, né, para fazer tudo priorizar outras pelo outro, não pessoas. é? Pela Sim, família, sim, esquecem-se. sim, sim, sim. Os filhos, os companheiros, as esposas, né? Isso mesmo. É, para mim, são alguns dos rasgos que eu mais encontro associado a isto que estamos a falar. Sim. Sim, e também pensamentos negativos. Uhum. Pessoas que têm tendência a ver tudo, ai, vai ser horrível, não é? Aqueles pensamentos negativos e uma autoestima baixa, quando as pessoas não se valorizam, não é? E exatamente aquilo que a Laura também estava a dizer, o não saber dizer, não, isto é o meu espaço, não é? E se criticarem, haver muita crítica interna. Isto são coisas. Ou É um bocadinho então, uma sinergia com os anticorpos, né? O atacar-se a si próprio, né? Tipo, ah, é, ok. ou Uhum. então pessoas também que ficam naquele mood de sobreviver, isto é, que, que aceitam como a vida está e não há alegria, não há, ok, é assim, Um pronto, a vida propósito, é o uma. que é. E não se percebe que todos os dias pode ser diferente, todos os dias pode ser especial, ou olhar para o carro, não é? Quem anda no trânsito, eu não ando, mas olhar para a pessoa que está no carro ao lado e rir-se, sei lá, coisas assim que às vezes podem mudar o dia de uma pessoa.
e o nosso, não é? E as pessoas por vezes ficam assim naquela, ok, é só mais um dia e um dia passou. E eu acho que isso também chega a um ponto, o corpo começa a dizer, olha, não, a vida é muito mais do que isto. Estás a fazer um trabalho que não gostas, que acontece a muitas pessoas, trabalharem naquilo que não gostam. Fibromialgia, então, Uhum. uma grande parte das pessoas que têm fibromialgia trabalham em algo que não gostam ou num ambiente que não gostam, não é? Então, e deixam-se ficar. E chega a um ponto, a patologia vai se manifestar, não Sim, é? sim. Ou há duas escolhas, não é? Ou muda de trabalho, ou tem que aprender a gerir o stress e aceitar. Que a aceitação também, não é? A aceitação, porque muitas vezes a pessoa não aceita e anda sempre, não aceita a doença, ou não aceita, não é que tenha que aceitar a doença, que eu também não acredito que é por aí, mas é aceitar a situação e o que é que isto me traz, o que é que eu posso fazer diferente, o que é que isto me vem ensinar nesta vida, o que é que eu posso melhorar. Porque se calhar muitas vezes é a mudança e transformação da vida da pessoa, não é? Uhum. No sentido Exatamente, positivo. porque exatamente, as doenças vêm sempre trazer uma mensagem. Eu costumo dizer isto, né? A doença traz alguma mensagem, mas cabe-nos a nós estar despertos e disponíveis para ouvir, não é? Implica com certeza a mudança, né? Mudança de hábitos de vida, de priorizar-se, de relacionamentos, implica com certeza essas mudanças necessárias, né? E eu digo às vezes o corpo começa a sussurrar, mas a gente está tão imbuído, né, na nossa vida que não a ouvimos. E então aí depois começa a gritar. E depois grita, né, isso através destas doenças que nós estamos agora aqui a falar, de uma Sim. forma mais E alta. às vezes eu já detectei, ainda não está a gritar o corpo, mas já vimos parâmetros alterados, Exatamente. autoimunes, por exemplo, e a pessoa não sente Ainda nada, não, não é? Tá, então estou ótima, está tudo bem, sim, mas é há isso. ali qualquer coisa interior já, e que se calhar Que pode ser. já está doente. Isso já, ou seja, a doença já iniciou, não é? Só que ainda não tem sinais, né, evidentes ou manifestados, mas essa doença já está a iniciar. Exatamente isso. Exato. E isso é super interessante também na Ayurveda, porque uma das coisas que vocês falam também é um bocadinho que eu ouço às vezes falarem assim: é tudo começa de dentro. E nós falamos muito de epigenética, tudo vem de fora. E na verdade a Ayurveda até diz: é dos dois, não é? É, É de dentro para fora e o de fora também influencia o interior. Então eu acho que é isso, é mesmo isso. Porque é. não há, tudo começa cá dentro. No interior, sim, é um peso importante, mas também o ambiente, e como falavas há pouco, não é? A pessoa está num trabalho e vai influenciar o interior dela, não é? Sim. Então, Aliás, se nós pensarmos, os dias em que está muito vento, nós sentimos de uma forma, os dias em que está sol, estamos muito mais alegres normalmente, não é? Vêm as nuvens, o frio, mudamos. Então, só por aí a gente consegue perceber o quanto nós somos influenciados de fora. Agora, imagina se estamos num meio ambiente tóxico. Não é? exato. Ou uma criança que esteja no meio ambiente tóxico. Ainda hoje tive uma paciente que me disse: o meu pai era alcoólico e levava-me para os bares e conduzia comigo super rápido e, portanto, ele nunca a tratou mal, mas ela tem estas memórias, não é? De que não era propriamente seguro, não Mas é? para ela aquilo era amor, né? Na altura que ela via, para ela se calhar é o ambiente normal, não é? Porque claro que isso depois causa, em adulto, já Causa. estava aqui, pois, a partir Sim. disso. Sim, mas aí a criança pode ter aprendido, lá está, a não estar relaxada, estar sempre em alerta, não é? Porque é uma situação desafiante, né? E essa criança em adulto vai ter tendência a ter este padrão de estar sempre atenta, em hipervigilância. Uhum. Pode ter dificuldade em relaxar, né? E pode vir né, desta história. Lá está, o corpo depois vai refletir a história Uhum. daquilo que nós vivenciamos, a É, nossa e da família, nossa e da nossa família. exatamente. É Por super isso é que as interessante. constelações são tão importantes, não é?
Sim, e às vezes ainda há, e se alguém estiver aqui a escutar, porque há pessoas que ainda, constelações, agora isto, no fundo é uma ferramenta, não é? De autoconhecimento e de trazer à consciência, claro que coisas depois têm que ser trabalhadas, não é, Laura? E, Claro. mas ainda há muito o mito de que é tipo uma conspiração, ainda há algumas terapias que são, mas de facto há algumas que não são, e as constelações foram estudadas, e é uma ferramenta importante até para aliar à parte da psicologia, eu acho que é super importante, ou mesmo qualquer área da saúde pode ajudar para, não é? Exatamente. Hoje em dia até as constelações têm várias vertentes, até na área judicial elas são utilizadas para mediação familiar, ou seja, é algo, tudo aquilo que nos pode ajudar a tomar consciência, né, de algo melhor, de estar mais saudáveis, de ter melhores relacionamentos, de estar melhor conosco próprios. Então, é isso, é bem-vindo. Sim, E as 95% está no inconsciente, não é? Portanto, temos muita exatamente. coisa. Portanto, sim, né? Tudo aquilo que nos ajude a trazer para perceber, né? E é muito interessante quando eu trabalho no individual, uso uns bonequinhos, né? Umas peças. E é muito interessante porque lá está, as peças não se mexem, são, né? Ficam colocadas onde a pessoa pede. Mas só essa observação, né, é como fica configurado, essa observação né, do sítio onde está posicionada, onde não está bem, o que está alterado, é uma tomada de consciência incrível, certo? Ou seja, uau, eu não tinha consciência disso, né? Normalmente é uma admiração, não é? Porque a pessoa conta uma história, é muito engraçado, porque a pessoa conta uma história, mas quando depois vamos ver, né, e se faz essa composição, afinal a história raramente tem a ver com o que a pessoa se conta, não é? Então nos contamos uma história. E Nossa depois o mente, que né? Pois. a nossa mente cria a história, sim, porque pronto, faz parte de viver, da sobrevivência. E então, essa composição nos ajuda a tomar consciência. Então é isso. E isso só por si serve? Não, só por si não serve. Mas se eu começar a observar e perceber naquele momento aquilo que, não é, que está em desequilíbrio, eu posso depois agir e fazer a mudança naquilo que não estiver também na minha vida, né? E aí é extremamente poderoso. Eu acho que para mim é um ponto de partida fundamental, né? E Fundamental. desbloqueia se calhar aqueles pensamentos, aquelas preocupações e que, lá está, porque aquilo que não vês, quando se torna visível, se calhar já com essa consciência consegue-se olhar de outra forma e tomar decisões diferentes e Exatamente, perceber. isso poder mudar, não é? Se tu não sabes que estás naquele lugar, daquela forma, a fazer aquilo, se não tiveres essa consciência, não vais mudar, não é? Mas se tiveres, já tens poder de escolha consciente, não é? O que faz toda a diferença. Boa, super interessante. Laura, e conta aqui um bocadinho o que vais levar então para o Cinif, qual é o tema que vais falar aqui para as pessoas. Então, nós tínhamos falado de Emoções, trauma e era sistema. emoções, trauma, né, e sistema imunitário, né? Como é que de alguma forma tudo se relaciona. E escolhi este tema porque lá está, né? O trauma, né, e um estresse persistente, crônico, dá lugar a muitas alterações. E hoje em dia eu sinto que está isso, que várias das doenças que nós já falamos, cada vez são mais comuns, né, mais frequentes, é incrível. Não sei se antes não tínhamos, se calhar os meios estávamos despertos, não estávamos tão despertos, não é? Isso não consigo ter essa percepção, mas é uma coisa incrível. Eu acho que ou seja, a nossa volta é raro não haver alguém que não tenha alguma destas doenças que nós fomos falando. Não sei se vocês não têm essa percepção, mas eu, né, no meu meio e nas pessoas que eu conheço, é isso, artrites, todas estas doenças que nós fomos falando, né? Ou E seja, vem cada elas vez mais aumentando, sim, sim, a tendência e cada vez vemos mais, sim, e tudo começa realmente no sistema imune, não é? exatamente. E assim, então, e o sistema imune, né, se danifica de várias formas, né, se altera, e uma delas é através deste estresse crônico, né, que vai provocar uma desregulação
e que a longo prazo vai desencadear estas doenças que estamos aqui a falar. Ou seja, o trauma provoca uma ativação de estresse, não é? De aí há uma desregulação do corpo e do sistema nervoso autónomo, não é? Que vai provocar uma alteração da nossa imunidade, que por sua vez vai provocar uma inflamação crónica do intestino e que normalmente, não é? Ou potencialmente culmina numa doença, certo? Então, pronto, este tema interessa-me bastante porque eu, não é, vejo muitas vezes lá está, ou seja, o problema, nem sempre, embora a pessoa traga uma situação de saúde, não é? Às vezes chegam com o problema, mas depois, né, fazendo este circuito, chegamos a este lugar, não é? Em que percebemos momentos que tenham, né, de estresse ou de trauma que tenham marcado esta pessoa e que a tenha levado. Então, poder ressignificar ou libertar ou dar ferramentas à pessoa para mudar isto, para mudar esse discurso interno, para, né, traz uns óculos e podermos colocar outros, né, que vemos as coisas de um outro lugar, ajuda a ter, né, melhor qualidade de vida e saúde, sempre que possível. Essa analogia é gira, mudou os óculos, mas assim foi de uma maneira diferente. Mas sim, está certo, é isso mesmo. Boa. Ivina, queres falar também do teu tema e que nos vais trazer também aqui mais luzes da Ayurveda, do sistema imune, aqui para quem quiser saber mais? Vai ser sobre isso, Kátia, sobre o que acabaste de dizer. Pronto, eu logo irei preparar, não é? Ainda Nós não. estamos nisto. Normalmente é mais em cima, consoante aquilo que eu vou sentindo e os casos que me vão aparecendo, mas sim, vai ser a Ayurveda relacionada com o sistema imunitário, que é o tema, não é? Sim, Sistema imunitário este ano, então pronto. Sim, exato. vou. Nós estamos a preparar tudo com muito carinho e estamos aí também a trazer coisas. Às vezes é isso, às vezes no dia a dia vai surgindo, olha, isto é interessante e depois vamos para partilhar, não é? Muito bem, eu estou muito feliz por vocês estarem lá também. Há bocado estava a falar com a Laura, vocês vão estar no mesmo bloco, portanto vão ficar na manhã de sábado, mas venham sexta e sábado, vai ser incrível. Portanto, os 2 dias, vocês também vão lá estar, de certeza, e vai ser muito bom. E podem vos seguir também aonde? Onde é que as pessoas vos podem encontrar? Vocês também têm cursos, acompanhamentos, querem partilhar? Laura? Sim, sim, sim. Eu tenho acompanhamentos, eu faço acompanhamentos e faço regularmente constelações, também dias de imersões em que uso diferentes ferramentas, sendo que a base é a constelação. Também já fiz um retiro este ano, ou seja, isso, utilizando, né, de alguma forma todo o saber, não é? Eu trabalho o corpo, mas trabalho as emoções e uso sempre por base as constelações e este olhar sistêmico, não é? Para completar o todo. Sim. E qual é a página, Laura? Laura Romano? Ou para te seguirem? Laura Ruano, ponto oficial, é isso, acho. Ok. Ivina. Eu tenho o Facebook e o WhatsApp também, sim, e Instagram. O Instagram é Vina underscore, acho que é assim que se diz, Balkrishna. E o Facebook, eu tenho sempre que ver, porque eu nunca me lembro dos nomes. O Facebook é sama.ayur, ok? Mas eu acho que se puserem o meu nome também aparece. Também aparece. Sim. E eu faço consultas da Ayurveda em Portimão, que é onde eu vivo, Almancil, Lisboa e Porto, uma vez por mês. E, desculpem, mas é o meu filho que está a chegar. E tens também Pronto, já formações, né? respondi. Para quem quiser saber mais, formação também é Ayurveda, fazes formas Sim, profissionais. agora vou dar uma. Só Desculpa, vai ao eu fim. tenho que ir abrir a porta e eu estou em obras, isto é uma vergonha.
Mas vou fazer uma masterclass dia 5, 7 e 9 de outubro, em breve, já próximo domingo, e depois, dia 28, vou começar uma formação da Ayurveda, de terapeuta da Ayurveda. E pronto, e quem quiser é muito bem-vindo. Exato. Quem quiser saber mais, sigam a Vina, sigam a Laura, porque têm partilhas incríveis também sobre estas áreas, portanto, para irem aprofundando. E quem quiser as conhecer ao vivo, venham ao Cinif, a gente está lá, dia 20 e 22 de novembro, para vos receber também. Tenho aqui na bio do Instagram o site, vocês podem entrar, ver todas as informações. E se tiverem alguma questão, podem nos contactar ou falar com elas também pessoalmente. E continuamos aqui nesta jornada. Obrigada, obrigada a vocês. Muito Obrigada. Obrigada, Dina. Foi um Obrigada a prazer. todos. obrigada também, um prazer e desculpem lá aqui, mas pronto. Acontece, Então vá, obrigada, boa Boa noite e até noite, breve, até boa breve. Boa noite. Sim.